sejam muito bem-vindos ao canal Liberaudiolivro. Eu sou a Giovana e hoje proponho uma imersão no clássico da literatura portuguesa Os Maias, de Eça de Queiroz, que foi publicado originalmente em 1888. Vamos abordar os personagens principais, os dramas da família, a atmosfera tão própria desta obra. E revisitar algumas passagens mais marcantes para tentar entender por que este livro é um clássico da literatura portuguesa. Mas antes quero frisar que este áudio contém spoilers. Se você quiser ler a obra, sugiro que pare aqui e ouça depois para te auxiliar na reflexão sobre a obra. O livro conta a história das 3 gerações da família Maia, o Afonso, o Pedro, seu filho, e o Carlos, a 3ª geração desta família, e também o Ramalhete, a famosa casa da família em Lisboa, que é quase uma personagem por si só. Ou um espelho, se preferir, das suas vidas, da decadência também. Comecemos então pelo Ramalhete. O texto diz que era um inútil pardieiro antes do Afonso da Maia o renovar por volta de 1875. Mas essa renovação já parece mostrar uma atenção importante no livro, um choque entre o gosto português e a modernidade que vinha de fora. O Afonso decide voltar para Lisboa depois de anos retido em Santa Olávia, no Douro. Mas antes disso, ele já havia se exilado na Inglaterra por causa das ideias liberais da época. Ele é descrito como um bonachão, baixote, maciço, de barbas brancas, fazendo lembrar um homem esforçado, embora ele próprio se considerasse um egoísta que gostava mais dos seus livros e do seu conforto. A renovação da casa reflete isso. A descrição da primeira proposta do arquiteto português, o Esteves, trazia escadas enormes e cascatas de louça no estilo português. Depois, seu neto Carlos trouxe um arquiteto inglês que implementa o luxo inteligente e sóbrio. O que é que esses detalhes nos dizem? O fumoir escarlate e preto, escritório do Afonso mais austero, dizem sobre as aspirações e as contradições da elite daquela época. Há uma preferência clara pela estética e pela funcionalidade que vinha de fora, inglesa, francesa, vista como mais moderna, de melhor gosto. E isso contrasta com um certo exibicionismo, talvez, ou falta de critério que associavam ao gosto português. O Ramalhete é o palco deste drama familiar, sem dúvida, mas é também um pequeno retrato de Portugal. Passo à história de Pedro da Maia, o filho do Afonso. Primeiro, sobre a divergência de sua educação no exílio, na Inglaterra, entre o pai e a mãe, prevalecendo a vontade da mãe. Afonso queria lhe dar uma educação à inglesa, mais racional, e a mãe a educação portuguesa, muito focada na religião e nos costumes. Isso faz com que Afonso o ache fraco como pessoa. O autor retrata Pedro, portanto, como uma figura de uma sensibilidade extrema, quase doentia, desde muito novo. Depois, a dor pela morte da mãe parece que o define. E esta sensibilidade extrema é a marca dele e talvez a sua perdição. É descrito como tendo uma tristeza muito funda, uma depressão quase mórbida à memória da mãe. E essa natureza, assim apaixonada e pouco racional, é que o leva a cair de amores pela Maria Monforte. Uma mulher fascinante, lindíssima, mas cujas origens o Afonso, o patriarca aristocrata, desaprova totalmente. Um dos personagens do livro diz que Afonso estava amuado na província porque sua nora não tivera avós mortos em Ajubarrota. O Pedro, então, casa contra a vontade do pai e corta relações com a família. A vida do casal que vai morar em Arroios é descrita como repleta de festas de luxo e a Maria tem um comportamento muito ousado para a época. Fumar, jogar bilhar. E esta vida assim tão intensa já não iniciava alguma instabilidade entre o casal? Era uma vida de prazeres, de aparências. Talvez uma tentativa de preencher algum vazio, alguma inquietação. E é nesse cenário que aparece um príncipe italiano, o Tancredo, ferido acidentalmente por Pedro. A chegada dele é o gatilho. Maria, que primeiro está irritada, acaba fascinada por ele. Pedro, por outro lado, parece bastante ingênuo na camaradagem que estabelece com o italiano. Não percebe o perigo. O fim é o pior possível. Maria foge com Tancredo, leva a filha pequena e deixa uma carta devastadora para o Pedro. É uma fatalidade. A descrição do regresso do Pedro à casa do pai em Benfica é terrível.
Chega todo sujo, desalinhado, com um olhar de loucura, atira-se nos braços de Afonso. O pai, apesar da raiva inicial por causa do escândalo, acolhe-o, mas Pedro não aguenta a desonra, a perda e suicida-se pouco depois. É uma imagem muito forte. E podemos perguntar se ele é só vítima da circunstância, da tal fatalidade que a Maria invoca, ou se a sua própria fraqueza, a incapacidade de lidar com a adversidade, com a paixão de forma equilibrada, o levaram àquele fim. A morte dele deixou Carlos, o filho ainda bebê, entregue ao avô. E aí entramos na história do Carlos da Maia, que é a história que mais se desenvolve no livro. O avô Afonso dá-lhe uma educação muito diferente da que deu ao pai. Faz uso do sistema inglês, rígido, físico, quase espartano. Qual é o objetivo dessa educação? Era só para o fortalecer? Ou também para o proteger das fraquezas do pai? Talvez as duas coisas. O Afonso queria formar um homem forte, pragmático, talvez menos propenso aos insucessos sentimentais que destruíram Pedro. Ele até conta a verdade sobre o suicídio do pai, o que é um ponto importante, já que esconde a fuga da mãe com um amante e manda destruir os retratos dela que estão na casa. Esta omissão, esta meia-verdade, será que não o deixa paradoxalmente mais vulnerável às complicações do amor e da desilusão que ele vai encontrar mais tarde? E é também curiosa a sua vocação para a medicina, que aparece cedo, quando ainda menino, seu fascínio por anatomia que choca todos das suas relações. A defesa do Afonso é notável. Ele diz: não há nada indecente na natureza. Indecente é a ignorância. E isso já aponta para um conflito, não é? Entre ciência e as convenções sociais da época. Mas essa vocação parece que se dissolve em Coimbra, quando Carlos vai fazer faculdade de medicina. No espaço de celas, rodeado de amigos como João da Ega, o Carlos vive uma vida de estudante rico. E aí já se começa a sentir o veneno do diletantismo. Ele interessa-se por tudo, literatura, arte, cavalos, esgrima, mas sem se aprofundar em nada, nem mesmo na medicina. E esse diletantismo parece que o persegue até Lisboa. Quando retorna da faculdade, monta um consultório todo luxuoso no Rossio, mas a prática médica aborrece-o. Passa as manhãs em almoços requintados no ramalhete. O consultório não será mais uma fachada, um adereço para a vida social dele, em vez de uma paixão ou profissão a sério? Sente-se que o potencial dele começa a perder-se e o consultório é mais um cenário. A vida a sério passa-se no ramalhete, que se torna um centro social importante. Ao círculo do avô com o uísque, um jogo de cartas clássico todo ritualizado, Dom Diogo, o Sequeira, o diplomata Steinbrücken e depois o círculo do Carlos, mais boêmio, mais intelectualizado, com o Kraft, o Taveira, o Cruges e, claro, o João da Ega. Falemos do Ega então. Que figura complexa, espirituoso, dandy, cheio de ideias grandiosas como seu projeto do livro Memórias de um Átomo, que nunca sai do papel. E depois envolve-se num escândalo com uma mulher casada, a Raquel Cohen. Por que é que o Essa dedica tanto tempo a este episódio? O que é que isso revela sobre o Ega e, mais importante ainda, sobre a sociedade que ele tanto critica? O caso Cohen é um espelho impiedoso da sociedade lisboeta. Revela a hipocrisia, a superficialidade das relações, a importância do escândalo público. A reação do Ega é muito sintomática. O maior desgosto dele não é perder a amante, mas a forma reles e chinfrim, como ele diz, como tudo acaba. Mostra um Ega mais preocupado com a estética da sua própria vida do que com os sentimentos. E mostra uma sociedade onde as aparências e o dinheiro abafam qualquer ideia de dignidade ou paixão a sério. E é neste caldo de cultura, de tédio elegante, diletantismo e escândalos abafados que surge a Maria Eduarda. O primeiro encontro com Carlos no Hotel Central é descrito quase como algo mítico. O Carlos fica deslumbrado com aquela mulher alta, loura, com um passo soberano de deusa, é uma idealização instantânea. E esta idealização vai ser fundamental. Apesar da dificuldade de eles estabelecerem relações, o destino ou acaso, como quiserem, intervém. A filha da Maria Eduarda, Rosa, fica doente e o Carlos é chamado como médico.
é a porta de entrada para o mundo dela. O romance começa primeiro com discrição, depois mais abertamente naquela quinta idílica chamada por eles de Toca, que o Carlos aluga e decora para ela. Vivem ali meses de uma aparente felicidade total. A Maria revela-lhe partes do seu passado. A sua relação com a mãe, o irlandês Magreen, a pobreza, a relação com o atual marido Castro Gomes. Mas será que o Carlos presta atenção à sua história ou só encaixa as peças que lhe convêm naquela imagem idealizada que ele criou? Pois ele parece viver numa bolha de felicidade romântica até o regresso inesperado do Castro Gomes e a revelação brutal. A Maria Eduarda não é a mulher dele, é a Madame Magreen, a amante paga, a filha não é dele e aí a idealização estilhaça-se por completo. O choque é total. O Carlos sente que o seu sonho divino se desfez na lama. A primeira reação dele é de repulsa, de querer acabar tudo, talvez até oferecer dinheiro, rebaixando-a à condição que o Castro Gomes lhe deu. É o reflexo da desilusão dele, da incapacidade de ver para além da imagem perfeita que ele próprio tinha construído. Mas a tragédia ainda não tinha chegado ao fim. O Ega é procurado pelo Sr. Guimarães, tio do personagem Damaso, que tinha conhecido a mãe da Maria Eduarda, que o entrega um cofre endereçado à família Maia. O cofre da desgraça. Lá dentro, entre vários papéis, a prova irrefutável. Uma declaração da Maria Monforte a confirmar que a filha dela, a Maria Eduarda, é filha de Pedro da Maia, portanto, irmã do Carlos. O incesto consumado. O Guimarães confirma a identidade, reconhece a Maria Eduarda como a criança que ele tinha conhecido em Paris. O horror da verdade é absoluto. O Ega, completamente transtornado, conta tudo ao Carlos, depois de consultar o procurador Vilaça. A negação inicial do Carlos dá lugar ao desespero. A confrontação final é com o avô. O Afonso, ao perceber a dimensão total do desastre, o incesto entre os netos, o fim da linha dos Maias naquela tragédia, não resiste, morre ali mesmo, no jardim do Ramalhete. A morte do Afonso é o fim simbólico da família Maia. É também o colapso final do Carlos, que se sente responsável, atormentado com a ideia de que o avô o viu regressar da casa da irmã naquela manhã e que essa visão o matou. É o culminar de uma série de desastres onde a fatalidade parece mesmo misturar-se com as falhas humanas. O epílogo é sombrio. O Carlos conta a verdade a Maria Eduarda e ela parte para Paris. Ele e o Ega embarcam numa viagem para o mundo. Uma fuga, talvez. Na volta, Carlos vai viver na França. 10 anos depois, os amigos se reencontram em Lisboa e veem uma cidade que lhes parece ao mesmo tempo mudada e imutável na sua mediocridade. Revisitam o Ramalhete, agora abandonado, um cenário quase fantasmagórico. O Carlos conta que a Maria Eduarda casou na França. E a conversa final entre eles é de uma lucidez pessimista. Reconhecem o fracasso total dos seus projetos de vida, das suas ambições de transformar a sociedade, de mudar Portugal. A conclusão é de que nada valeu a pena, a vida é uma desilusão. O único que parece prosperar é o personagem Damaso Salcede, o símbolo da vulgaridade e da falta de escrúpulos. Isto parece ligar diretamente àquele veneno do diletantismo, que já se notava em Coimbra, uma incapacidade crônica de concretizar, de agir. É a confissão de derrota de uma geração inteira. E o romance acaba com a imagem icônica, o Carlos e o Ega correndo desesperadamente pelo aterro para apanhar o elétrico. Uma corrida apressada, quase cômica na sua urgência, mas profundamente simbólica da vida deles inteira. Uma agitação sem propósito, uma correria para lado nenhum. A aceitação final da sua inutilidade no país que eles veem como irremediavelmente estagnado. E assim fechamos esta nossa exploração de Os Maias, de Eça de Queiroz, uma obra avassaladora sobre paixão, decadência familiar, social, individual. Paira a grande questão que a própria obra levanta, às vezes até de forma explícita, como na carta da Maria Monforte que fala da fatalidade. Até que ponto essas personagens são joguetes de um destino implacável, de uma herança familiar, de um contexto social que os asfixia, ou pelo contrário, quanto da sua ruína vem das suas próprias escolhas, das suas fraquezas.
A sensibilidade doentia do Pedro, a inércia e o diletantismo do Carlos, a vaidade intelectual do Ega. Onde o Essa põe o peso maior nesta equação complexa do fracasso? Uma pergunta que de fato fica a ecoar. Obrigada por sua companhia nesta exploração de Os Maias. Até a próxima!